O som não vem de fora, vem de dentro. Um sussurro que cresce, se contorce e grita. Sem voz, um homem está sentado no escuro. Seus olhos não piscam. Seus dedos tremem sobre o trono, como se algo invisível rastejasse sob sua pele. Servos se aproximam e recuam. Eles já viram isso antes. E então vem o acesso. Uma explosão súbita. Um olhar vazio. Um corpo que já não obedece à própria vontade. Mas a pergunta permanece. O que acontece quando o próprio Deus se afasta e deixa o vazio para trás? No século XI a.C., algo muda para sempre na história de Israel. Até então, o povo não tinha um rei. Era guiado por juízes, por profetas, por uma relação direta menos instável, mais viva menos com Deus. Mas isso não era suficiente. Eles queriam mais. Queriam ser como as outras nações. Queriam um trono, uma coroa, um momem. E assim surge Saul, escolhido não por acaso menos, mas por aparência, força e presença. Ele era tudo o que um rei deveria parecer, mas sua história não seria lembrada pelo começo, e sim pelo que veio depois. Porque o reinado de Saul marca uma ruptura irreversível. O momento em que a liderança ungida começa a se deteriorar de dentro para fora. Antes da escuridão, havia glória. Saul não começou como um homem atormentado. Ele começou como um líder improvável, humilde, até inseguro. Quando foi escolhido, ele se escondia entre bagagens, entre sombras, mas havia algo nele, uma prisão, uma força que não era só dele. O texto antigo descreve algo extraordinário. O Espírito de Deus vinha sobre Saul e ele era transformado. Ele liderava batalhas, inspirava homens, unificava tribos. Israel, pela primeira vez, sentia o gosto da estabilidade. Vitórias contra inimigos históricos. Ordem no caos. Um rei que parecia certo. Mas é exatamente isso que torna tudo mais perturbador. Porque a queda não começa na fraqueza. No auge. Israel não era um império consolidado. Era uma confederação frágil de tribos, cercada por ameaças constantes, especialmente os filisteus. Sem um exército permanente, sem uma capital estruturada, sem uma hierarquia política sólida, o povo vivia em tensão contínua. E mais do que isso, havia uma crise espiritual. A relação com Deus era baseada em obediência, mas também em instabilidade. Momentos de devoção profunda eram seguidos por períodos de desvio. Nesse cenário, o rei não era apenas político, era espiritual, um intermediário, um reflexo da condição interna da nação. E quando esse reflexo começa a rachar, toda a estrutura treme. A ruptura não acontece de uma vez. Ela começa em silêncio, em decisões pequenas, quase justificáveis. Em um momento de pressão, Saul oferece um sacrifício que não deveria. Ele ultrapassa um limite. Depois, poupa aquilo que deveria destruir. Ele negocia a obediência, adapta a ordem divina à lógica humana. E então, vem a sentença. Não com trovões, mas com clareza fria. Arreguei. O favor que o sustentava se retira. E o texto descreve algo inquietante. Um espírito maligno passa a atormentá-lo, não como uma invasão súbita, mas como um vazio que se preenche. O primeiro sinal não é visível, é interno.
Saul começa a mudar. O homem que antes liderava, agora hesita. O olhar firme, agora vacila. A confiança se transforma em paranoia. E então, alguém tem uma ideia. Trazer música. Um jovem arpista, chamado Davi. Quando ele toca, algo acontece. O tormento recua. Por um momento, Saul respira. Mas isso não é cura. É alívio. E o alívio tem prazo. O que começa como episódios isolados, virapado, as crises se intensificam. Mais frequentes, mais violentas. Saul não apenas sofre, ele reage. E sua reação começa a atingir o mundo ao redor. Ele lança-se contra o próprio Davi. Persegue aquele que um dia o acalmava. Mobiliza exércitos, não contra inimigos externos, mas contra uma ameaça interna que talvez nem exista. O reino começa a girar em torno da instabilidade de um homem. E quando o líder se perde, todos pagam o preço. Não contra inimigos externos, mas contra uma ameaça interna que talvez nem exista. O reino começa a girar em torno da instabilidade de um homem. E quando o líder se perde, todos pagam o preço. Mas ninguém confronta a raiz. Porque reconhecer a origem seria admitir que o problema não é externo, é espiritual. É mais, é irreversível. A linha entre certo e errado se dissolve. Saul, o rei escolhido, ordena massacres. Age com impulsividade. Toma decisões que contradizem tudo o que ele já foi. A autoridade não desaparece, mas se distorce. O medo substitui o respeito. A lealdade se torna a sobrevivência. E dentro do palácio, ninguém sabe quando será o próximo alvo. O desespero exige respostas. E quando não há respostas, há substitutos. Saul busca o proibido. Ele consulta uma médium, uma necromante. Algo que antes ele mesmo havia banido. Mas agora as regras não importam. Ele precisa de uma voz. Quale voz, mesmo que venha do abismo. Enquanto o rei se consome, o país sente campos abandonados, colheitas comprometidas, homens longe de casa, perseguidos por ordens instáveis. O silêncio toma conta das aldeias. A vida desacelera e a natureza começa a ocupar o espaço deixado pelo caos humano. Não há redenção dramática. Ou a virada. A tragédia não termina com vitória, mas com esgotamento. Saul entra em sua última batalha, já derrotado por dentro. E ali, no campo, o fim chega, não como um choque, mas como uma conclusão inevitável. Com Saul, morre mais do que um rei. Morre um modelo. A ideia de que aparência, força e posição são suficientes. E surge algo novo. Um novo tipo de liderança, representado por Davi. O perfeito. Mas diferente, mais profundo, mais consciente da própria dependência. Israel nunca mais será o mesmo. Porque agora sabe, o trono não sustenta o homem. A história de Saul não é apenas sobre um rei antigo. É sobre o que acontece quando o interior colapsa, enquanto o exterior ainda parece intacto. Sobre decisões pequenas que abrem portas irreversíveis. E sobre um silêncio que não é vazio, mas presença ausente. Porque talvez o mais assustador não seja o tormento,
Mas o momento em que ele encontra espaço para entrar, histórias como essa não pertencem ao passado. Elas ecoam, se repetem, se reinventam. E entender o que aconteceu lá atrás talvez seja a única forma de reconhecer quando começa de novo, porque toda era tem seus reis e toda mente seus próprios campos de batalha. Nos vemos na próxima história.